Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui. Hoje é que dia? Hoje é terça-feira, né? Eu tô meio perdido no meio da semana. Se eu vou ficar perdido mesmo é quando tem algum feriado no meio, que eu acho que é domingo. Mas vamos ao assunto de hoje. O assunto de hoje, eu acho que domingo eu comecei a falar dele, mas aí eu parei. Para que eu falasse disso hoje, que com certeza Deus sabe por que eu parei, né? Certamente porque Ele tem algo para falar hoje, na minha vida, nas nossas vidas. Por quantas vezes nós vemos exemplos bíblicos de homens que sem a direção de Deus não iria a lugar nenhum. E um desses grandes exemplos que a gente vê, que nós encontramos na palavra do Senhor, está na vida de Moisés. Moisés, ele não fazia nada se Deus não fosse adiante. Ele sempre deixou isso muito bem claro. Se o meu Deus vai comigo, tudo bem. Você tem feito isso? Você tem colocado Deus em primeiro lugar em tudo na vida tua? Por que muitos de nós estamos sempre em dificuldade com alguma coisa? Por questão disso. Às vezes nós nos lançamos adiante de uma coisa que Deus é quem deveria estar à frente. E a gente diz, não, eu faço porque eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí então se dirige sem a direção de Deus. Se nós andarmos sem a direção de Deus, nós vamos andar a léu. Já ouviu falar a palavra léu? Perdido. Vamos andar, e depois, no final do dia, nós vamos ver que não saímos do lugar. Porque para nós sairmos do lugar para outro, nós temos que ter a presença de Deus. Vai comprar algo, apresenta para Deus. Nunca tome uma decisão por conta e risco, porque as consequências podem vir de encontro com você e comigo. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro plano na nossa vida, com certeza Ele vai nos dar vitória. E é isso que você tem que ter no coração. Senhor, se eu estou pagando o preço de uma coisa aqui, por que eu estou pagando esse preço? Com certeza Ele fala. Você está pagando esse preço porque você se dirigiu até a essa dificuldade por conta de risco próprio seu. Nós que servimos a Deus, nós não temos mais a nossa própria direção. Parece engraçado, porque Deus é quem é a nossa direção, é quem faz com que aconteçam as coisas de verdade nas nossas vidas. Que quando Deus está contigo, realmente, por mais que aquilo dê alguma dificuldade, você pode ter certeza que o Senhor dos Senhores vai resolver isso para você. Quantas pessoas nos dias de hoje pagam preço aí desnecessário, que não deveria pagar isso, mas paga porque é desobediente. Paga porque ao invés de esperar Deus abrir a porta, Ele mesmo abre essa porta. Que quando Deus se dirige à porta, se Ele vai abrir, Ele tem certeza que não tem nada ali te esperando. Porque quando Deus vai adiante das nossas causas, com certeza nós vamos ter vitória. Agora, se nós fazemos as coisas por conta... Xará, estamos aqui descansando aqui em Nova Mutum, na casa dos filhos. Se estivesse muito descansar esse finalzinho do ano, né? E no comecinho de janeiro nós estamos viajando de novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vai estar o Senhor nosso
nosso amor de paz, amor ao Senhor e à sua família, amém. Nós também te amamos, missionário José. Que Deus continue acrescentando dias e dias de bênção na sua vida. Dá um abraço em todos os seus filhos, que eu não conheço, só conheço o Senhor, né? Mas que Deus abençoe e que este final de ano seja concretizado todos os seus sonhos, que o Senhor olhe para trás e veja, puxa vida, esse ano Deus bradou na minha vida. Como todos os dias Ele tem bradado nas nossas vidas, né? Então, vamos voltar ao assunto. Por que tem muito homem e mulher de Deus hoje pagando certos preços que a gente olha e fala, mas não tem condição? Por quê? Existe um questionamento, por que esse irmão paga tanto preço? Às vezes foi a nossa desobediência que ocasionou isso tudo. Eu sempre brinco aqui que eu digo assim, ó, plantar não é obrigado, mas colher aquilo que nós plantamos é lei, é ordem de Deus. Nós temos que colher aquilo que nós plantamos. E a desobediência, a falta de ouvir a Deus, de dar tempo para Deus, você falar para Deus, Senhor, o Senhor me leva, o Senhor me traz, o Senhor me põe para dormir, me acorda de manhã, isso é gostoso demais. Deus gosta de ouvir nós nos dirigirmos a Ele e também gosta de que nós venhamos a nos entregar e confiar nele 100%. Quando nós tomamos a direção da nossa vida, isso é por conta e risco meu e seu. Se nós não tivermos sob o controle de Deus, jamais nós seremos vencedor em alguma coisa. Até pode dar certo uma vez ou outra, mas uma hora vai chegar a conta dessa desobediência. Eu sempre digo aqui que um certo amigo meu aqui comprou um caminhão e eu perguntei para ele, eu era novo ainda de crente, você pediu a Deus? E ele me tratou muito mal. Ele falou, não, comprei com dinheiro meu. Não preciso explicar nada para Deus, não. Passado alguns dias ele está viajando ali para o sentido de Cáceres, o caminhão está até hoje lá. O caminhão dele foi preso ali. E lá ele teve uma surpresa. O caminhão dele era dublê com outro caminhão. Sabe o que é dublê? Um caminhão igual ao dele, a mesma cor e a mesma placa. E aí levaram para os peritos para saber qual que era o verdadeiro. E lá ele teve uma surpresa. Já que o dinheiro era dele, era de responsabilidade dele. Por que Deus permitiu aquilo com ele? Para quebrar a sua arrogância e confiar no Senhor, porque o Senhor diz que tudo Ele faz a quem recorre a Ele. Ele podia ter colocado ali, dito, olha Senhor, eu vou comprar esse caminhão, o que o Senhor acha? Oh, Deus fica tão alegre quando nós colocamos certas coisas para que Ele analise para nós. Daqui a pouco Deus ia usar alguém e dizer para ele, ou ele mesmo, o Espírito Santo ia dizer, não, entra aí. Mas quando ele desafiou a Deus e seguiu adiante com esse propósito, a conta, se chegar, é toda dele, Deus não está no meio. Ele perdeu esse caminhão para entender como que Deus trabalha. Deus, Ele gosta de ser respeitado. Ele gosta de que nós venhamos a bater continência para Ele. Então não faça as coisas pela venta. Eu lembro também de uma outra história aqui. Lembro de uma vez aí que a turma estava ganhando bastante dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Eu não lembro o nome da coisa aí que enriqueceu um bocado de gente aí. Telex Fria. Lembra disso? Eu vi muito crente envolvido. Inclusive um amigão meu. E ele ganhando dinheiro foi até uma chácara de um amigo e disse, vende essa chácara e coloca na Telex Fria. E assim o homem fez. Deus não estava no meio daquilo. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, missionário Cida Lima e pastor Gilmar lá no Piauí. Que Deus continue
acrescentando dias de bênção e de muita maravilha na vida dos senhores. Então o que ele fez? Ele fez o homem vender o sítio. Quando ele vendeu, que pegou o dinheiro em mão, que depositou na tal da Telex Free, o que aconteceu com ele? A Telex Free foi tudo naquela semana e o homem perdeu a vida inteira dele de trabalho. Porque a Bíblia fala do cego guiando o cego. Quando nós não dividimos com Deus essa responsabilidade de olhar e zelar e proteger das nossas vidas, quando nós nos achamos que não há necessidade de Deus estar no meio de um mero negócio. Eu vou comprar uma casa porque eu tenho o dinheiro. Mas ali pode estar uma armadilha. Hoje os dois não são amigos mais. Nem sei se estão na igreja. Porque a decepção foi muito grande. Tudo que vem fácil, vai fácil. E muitas coisas que são fáceis, na realidade é uma armadilha. Então nós temos que ter comunhão com Deus, porque quem tem comunhão com Deus, Deus livra dessas armadilhas. E assim muitos evangélicos levaram um prejuízo enorme com essa Telex Free. A tal da Telex Free, né? Que se tornou depois um problema muito grande. Muitos venderam casa, venderam tudo, a maioria é crente. Que sabe que o diabo dá com essa mão aqui para te arrancar o corpo inteiro. E perderam grandes somas de dinheiro. Aí depois quer correr lá no pastor, o pastor não estava nem sabendo. Foi o que aconteceu nesse caso da chácara, veja bem. Aí esse menino da chácara foi reclamar com o pastor da época. Pastor, o menino pediu para me vender uma chácara com coisa que o pastor tem alguma coisa a ver com isso. O que você faz sem se comunicar com Deus, não envolva o pastor se dá errado, não. Ele não podia ter sido mais maleável, orado a Deus, e assim ele não teria perdido nada, nem tido um prejuízo enorme que ele teve. Tem coisas que nós mesmos corremos atrás, e essas coisas não são boas. Tem coisas que nós mesmos que trazemos, nós mesmos que abrimos essa possibilidade de nos darmos mal lá na frente. A Bíblia diz que o Senhor peleja por aqueles que são fiéis, que procura ter uma posição diante de Deus como Deus soberano sobre a nossa vida. Então cuidado com as tuas escolhas, cuidado com aquilo que você diz eu vou fazer. Porque tem pessoas que são arrogantes, prepotentes e tá na igreja. Não, o dinheiro meu pode. Mas dinheiro um dia acaba. Mas através da sua obediência, da minha obediência, você e eu criamos algo inabalável que nunca pode acabar. Que é a tua aliança, a tua fidelidade com Deus e a fidelidade de Deus para conosco e a sua misericórdia, ele se estende. A Bíblia diz que se estende de tal tamanho que diz que se estende de geração a geração. A paz do Senhor, pastor José Carlos e família. A paz do Senhor, irmã Rosa Silva. Que Deus te abençoe. Para quem não sabe, a irmã Rosa Silva é lá da Barra do Bugre. Então nós temos que aplicar aquilo que Moisés aplicava. Moisés não fazia nada sem Deus estar diante dele. Entendeu? Vamos ver isso? Êxodo 33, versículo 15. Eu já li esse versículo aqui, foi no domingo, só que o segmento hoje é outro. Está escrito assim: e replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. O que Moisés está falando aí? Com quem Moisés está falando? Ele está falando com o Todo-Poderoso. Se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui.
Ele ia sim passar pelo deserto, ele ia passar por muitas aflições, por muitas tribulações, mas ele queria ter uma certeza. Passo o que tiver que passar, se o Senhor estiver comigo. Moisés, ele sempre agiu desta maneira, a partir do momento em que ele conheceu o Senhor. Mas muitos de nós não agimos dessa maneira. Muitos depositam confiança no outro e dizem: eu estou junto com o pastor Zé Carlos, nada segura nós. Você tem certeza que eu vou amanhecer amanhã? Porque eu não tenho. Como é que você vai ter certeza que eu vou amanhecer amanhã? Quem tem essa certeza do dia do amanhã não somos nós, mas o Senhor. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. Mas mesmo assim o crente, como esse caso da chácara, que ele perdeu a chácara, ele confiou na possibilidade de se dar bem. Nem sempre o que parece é. O tal do crente avarento, em vez em quando ele acha uma dificuldade dessa, sabe por quê? Porque ele é oportunista. Ele entra e entra sem misericórdia. E daqui a pouco ele tinha uma casa, ele perde tudo de uma vez, porque o olho não para de crescer. Agora você quer ver as coisas funcionar na nossa vida? Pode até o olho crescer um pouquinho, que não é antibíblico você querer ter as coisas aqui na terra. Mas todas as suas coisas têm que vir através do seu esforço e a aprovação de Deus. É por isso que eu já vi pessoas perder casa, ficar com a família na rua, por essa questão de não dar ouvido ao que Deus quer que nós venhamos a fazer. Ele está sempre falando: converse comigo, porque eu te mostro. Há casos de pessoas que vai comprar um carro, vai comprar uma casa, passa dias procurando. A partir do momento que ele coloca Deus no meio, Deus mostra a casa certinha, o carro certinho, que não vai te dar dor de cabeça. Sabia disso? Não vai te dar dor de cabeça. Porque aquilo que Deus está no meio, o diabo não pode abalar. Aquilo que Deus permitiu que você venha ter, que eu venha ter, e foi aprovado por ele, de maneira nenhuma pode acontecer alguma coisa. Porque Deus é a minha e a sua segurança. Se a Bíblia relata isso em vários versículos, que ele é a nossa segurança, que os olhos dele estão voltados para todas as situações da nossa vida. E é isso que muitos de nós esquecemos. E achamos uma oportunidade, como muitas pessoas são enganadas nos dias de hoje. Acha uma coisa que vale 50, está lá vendendo por 20. E tem crente que vai naquela sede: eu vou ganhar 30 mil. Na realidade ele vai perder 20 mil. Muitas vezes é uma armadilha. Mas o crente que ele tem uma aliança formada com Deus e que Deus está à frente de tudo, é já que Deus livra ele. Não, meu filho, não entra aí não. O Espírito Santo tem liberdade com esse tipo de homem e mulher de Deus. Não entra aí não. Mas pai, é baratinho. Ele falou: mas esse baratinho vai custar caro. Então tem muitas coisas que nós puxamos para nós mesmos. Aí depois nós queremos culpar a igreja, queremos culpar o pastor. Mas o pastor nem sabia. Foi você e eu que tomamos essa decisão. Aí tomamos na cabeça lá e acha que é Deus. Por que Deus não viu? Porque ele não participou desse negócio que você fez. Moisés, ele ia diante do povo, mas adiante de Moisés estava Deus. Por isso que ele diz: replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Ele é um dos homens que encarou Deus e disse: sem o Senhor eu não saio daqui. Que nós venhamos a continuar no Egito, porque sem a sua segurança é certeza que nós vamos morrer nessa terra. Deus já não tinha dito a Moisés: olha, pode vir.
Eu vou te levar à cidade prometida. E o que mais me chama a atenção nessa história de Moisés, que o Senhor ele trabalha com um sistema de filtragem. O que não presta ele vai jogando fora. O Senhor estava tão com ele que disse a ele: Moisés, está vendo esses homens aí de 40 anos para cima aí? Estou vendo. Nenhum deles vai conhecer a terra prometida. Deus desaprovou todos eles. Por isso eles rodaram 40 anos. Porque Deus estava com Moisés. E ele não queria aquele povo contaminado por ideias que ia ser ao contrário à vontade de Deus. Por isso Deus permite que eles andem perdidos 40 anos, rodando. E assim tem muitas pessoas nos dias de hoje, rodando. Não consegue achar o caminho, a vazão que leva até a vitória. Se eu e você queremos ter vitória, nós temos que agir como Moisés. Se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. É melhor que morramos aqui. Porque sem a sua segurança, é impossível que Moisés viesse a chegar na terra prometida. Moisés, ele não é que ele confronta Deus, mas ele vai direto. Ele se torna um homem extremamente direto, apesar de ser um homem bem melancólico, mas ele se dirige a Deus direto e diz: sem tu eu não vou. Quando foi que eu e você falamos dessa maneira com Deus? Deus, sem o Senhor no meio eu não vendo, sem o Senhor no meio eu não compro, sem o Senhor no meio eu não deito, sem o Senhor no meio eu não me levanto. Eu quero essa garantia que o Senhor esteja comigo nos momentos de alegria, de tristeza, de frieza, de distanciamento. Que o Senhor seja, meu Pai, no calor, a nuvem que anda por cima de mim. No frio, que o Senhor seja o calor, para que me aqueça de dentro para fora. É essa segurança que o homem e a mulher de Deus têm que ter. Está vendo tudo esbagaçado, mas olha lá e diz: o Senhor está diante dessa minha luta e eu sei que eu vou vencer. Você tem esse poder de determinar sobre a tua vida, desde que o Senhor esteja contigo. Tem coisas que a gente não consegue imaginar, não temos certeza. Paramos e ficamos olhando, mas como que é isso? E Deus diz: olha, não se preocupe, porque tudo eu já projetei. Deus tem um autocontrole da nossa vida nos mínimos detalhes, mas quando nós começamos a desviar desse controle dele, quer dizer que estamos indo de encontro com o leão que está ao derredor, que a Bíblia diz que o leão ruge. Mas também a Bíblia diz que há outro leão que está ao redor daqueles que eu temo. Então não vá de encontro com o que está de redor, esperando uma possibilidade de me tragar e te tragar, de te trazer prejuízo. Porque o que tem de crente assim para frente, eu vou lá, achei um carro velho, uma moto velha, eu vou, daqui a pouco, olha o rolo. Olha o nome do Senhor envolvido ali. Porque assim, se um crente errar, se um católico errar 1000 vezes, eles nunca vão pôr a igreja deles no meio. Mas erra você e eu que somos crentes. É o pastor, ó. É da igreja tal. Não falei que era tudo safado? É assim que eles falam. É por isso que o crente, a Bíblia manda que nós venhamos a vigiar constantemente, de dia e de noite. Porque o inimigo está aí lançando as armadilhas dele. Só cai quem não tem intimidade com Deus. Ou se perdeu essa intimidade. E Deus requer de nós que Ele esteja à dianteira de tudo na nossa vida. Temos que parar com esse negócio que eu faço, que eu sou. Você e eu não somos nada se Deus não estiver na direção da nossa vida. É por isso que entre nós há muitos fracos, feridos por eles mesmos. Foi ocasionado essas feridas
pelas próprias decisões que tomaram, sem ter participação direta de Deus. Vamos para o segundo versículo, Salmo de número 80, e versículo 3. Vamos ver como que Deus faz. Deus restaura. Deus renova, por mais que você tenha feito algo que não foi comunicado a Deus, mas Deus restaura. Vamos ver se Ele restaura. Ele diz assim: restaura-nós, ó Deus, faz brilhar a tua bondade, bondosa face, para que sejamos salvos. Ele faz, Ele recomeça tudo do zero. Não importa se esse ano foi um ano de prejuízo para a tua vida, tanto espiritual como financeiro. Não importa qual foi o tamanho do teu prejuízo. Mas Davi está deixando muito claro aqui que o Senhor, Ele restaura quando você chega a Ele. É Davi falando com Deus: restaura-nos, ó Deus, faz brilhar a tua bondosa face, para que sejamos salvos. Por que Davi fala isso? Por que Davi escreveu dessa forma? Porque ele tem certeza que o Deus que nós servimos, a hora que nós nos arrependemos e chegamos nele não como bambambam e nem grandão, mas chegamos nele dizendo: olha, nós somos fracos sem o Senhor. O Senhor conosco nos faz ficar forte. Com o Senhor as batalhas eu venço. Davi vencia todas as batalhas que ele entrava, porque ele entrava confiando no potencial do poder exercido por Deus na vida daqueles homens e na vida dele também. Os filisteus, outros que ele guerreou ali, sempre Davi colocou para correr. Por que colocava para correr? Porque a força que Davi tinha, os soldados dele tinham, não era uma força normal, mas sim sobrenatural. Eles venciam, porque Deus estava sempre à frente desse exército. Davi podia dizer: mas eu sou o rei. Ele podia, mas ele se lembrava de uma coisa que também está na Bíblia: que todo reino é levantado por Deus, que todo poder emana de Deus. Então ele tinha essa certeza. Aí ele pensava: eu não estou doido em desafiar a esse Deus. Martinho Rondon, seja bem-vindo. É lá de Arenápolis, né? Ô Martinho, que saudade. Que Deus abençoe. Dá um abraço nas crianças e na irmã Bel, viu? Eu amo demais vocês dois. Que Deus continue abençoando. Então é isso, se nós nos posicionarmos e colocarmos tudo nas mãos de Deus, e aí sim, atrás dele que eu devo andar. Tem pessoas esse ano dizendo: oh meu Deus, esse ano foi um ano de muito prejuízo. Esse ano eu perdi isso, esse ano foi embora isso. Oh, se preocupa não, deita e dorme, porque o Deus da restauração, Ele é o teu e o meu Deus. E Ele é capaz de reformular tudo de novo. Talvez até melhore. Quantas vidas esse ano não teve aí altos prejuízos? Principalmente na área conjugal. Quantas vidas esse ano não teve aí prejuízos enormes? Porque quando um casamento se abala, irmãos, é uma estrutura que está indo embora. Alguém abriu esse espaço. Alguém não entendeu o projeto de Deus. Quantas irmãs ou irmãos que talvez vá passar esse ano sozinho na cabecinha deles, porque sozinho você não está. Ah, pastor, mas eu lutei. Eu sei. Mas quem precisa saber disso é o Senhor. Ele tem lá tudo escrito. Tudo ele viu. E aí ele diz para você nesta noite: eu tenho o melhor vindo de mim para a tua vida. Veja o que eu vou fazer. Deus é Deus em todos os aspectos que você imaginar.
Mas eu tive um prejuízo muito grande. Esse ano, boa parte da igreja me perseguiu. E você está preocupado com isso? Se nós não formos perseguidos, é porque nós estamos do outro lado. É necessário que você venha passar por isso. Para o enriquecimento daquilo que você está aprendendo com Deus. Para Deus saber se você está usando mesmo as orientações que Ele está pedindo. São muitas perseguições diferentes, muitos prejuízos, que você diz, olha, eu não vou dar conta mais. Mas aí Deus diz, vai sim, porque todos que eu trouxe para mim têm que passar, aleluia, pela minha olaria. E é isso que muitos não entendem. Está chegando na boca da olaria, escapa. Mas aquele que permanece, mesmo com as fraquezas, mesmo com assim, desorientado, tem dia que diz, eu não vou nem na igreja mais. O povo lá, todo mundo fala de mim, meu Deus. É aí que você tem que ir. Porque de repente você está passando pelo moinho que o Senhor preparou para a minha vida e para a tua vida. Tem sempre um ano ou outro que Deus vai permitir certas coisas para que você diminua e Deus cresça na nossa vida. Até quando eu vou ser grandão? Quem é grande na nossa vida é Deus. É isso que muitos de nós não entendemos. Deus tem que tirar tudo que incomoda Ele na nossa vida. O nosso eu, a nossa arrogância, a nossa prepotência. É que eu sou decidido mesmo, se eu falar, tá falado. Não, com Deus não tem esse negócio, tá falado, não. Com Deus você ouve e faz o que Ele está mandando. Porque ou você e eu cumprimos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, ou nós vamos se perder no tempo. E perdemos também a oportunidade de servirmos a Ele eternamente. Que a Bíblia diz que nunca vi a Bíblia dizendo que no céu nós vamos servir a Deus. Muito pelo contrário. O próprio Deus vai estar sentado nessa mesa. Junto com os filhos que aqui, por mais difícil que seja a luta que você passou, mas você se manteve de pé dizendo, Jesus é bom. Eu creio que Deus vai me livrar disso aí. Ah, mas está cada vez mais enterrado na luta. Não tem problema. Deus está trabalhando e eu creio que Ele que está permitindo isso, porque sou filha dele. E Ele não vai me deixar morrer nessas areias desse deserto que eu estou atravessando. É isso que muitos de nós não entendemos. E muitas vezes saímos até procurando jeitinho. Com Deus não se trabalha com jeitinho, viu? Então ele diz em Salmo capítulo 80, número 80, né? E versículo 7, que o Senhor restaura. E ainda por cima faz a nós uma grande promessa de salvação. A salvação é pela força, viu? Sabia disso? Não, pastor. A salvação é pela graça. Não, a graça é a manutenção. A graça é o que te mantém de pé. Mas a salvação é pelo esforço, dedicação, desmamamento, transformação de vida de dentro para fora. Sem isso, tem salvação não. Pastor, não tenho. Porque a Bíblia diz, esforça tu que dorme. Há um outro versículo que diz assim, ei, eu não trabalho com preguiçoso. Que ele diz, olha, o preguiçoso vai ter com a formiga. É ou não é, ou eu estou mentindo? Então por isso Deus quer você adiante, independente do que você está passando. Adiante, porque ele diz, eu sou a tua fortaleza, a tua força, o que você precisa para chegar até onde eu quero.
E muitas vezes Deus tira algo da gente que a gente fala, não vivo sem isso. Eu não, meu pai, e agora? Ele diz, agora o quê? Oxe, tu duvidas de quem eu sou? Se eu permito é porque eu vou manter. E aí nós paramos, é mesmo. Não vai te faltar nada, eu tenho certeza. Porque Deus, ele ainda é o dono do ouro e da prata, e é Ele quem conduz você e eu com mão forte. O lírio que não planta, a Bíblia diz, não planta e nem tem celeiro. Quem já leu isso aí? O Senhor cuida do lírio lá, os pássaros acordam de manhã e o Senhor prepara o maná para eles. É mesmo, pastor. Quem é que dá comida para passarinho? O próprio Deus. E em troca disso, já repararam o que o passarinho faz? Vai lá, ele come, amanhecer no dia, tem uns que cantam, porque eles estão gratos a Deus pela nova oportunidade, pelo novo dia que irão ter. Aleluia! Eles estão gratos. Os animais, imagina nós que temos consciência plena de quem é esse Deus. Se os pássaros, todos os animais, Deus cuida. Imagina nós que somos alma, que temos alma, que fazemos parte de um grande projeto do céu, aonde Deus é o dono desse projeto. Então não te preocupes, simplesmente coloque na tua causa Deus adiante. Porque se você colocar Deus adiante, vai funcionar. Não tenta resolver as tuas dificuldades com as tuas maneiras. Eu vou lá, que eu vou agir, eu vou botar fervendo, que eu sou assim, eu sou nervoso, eu sou nervosa. Meu irmão, para com esse piseiro. Para com essa maneira, que essa maneira não vai te restaurar nada, não vai te devolver nada. A única coisa, você nasceu foi nu, e nu, sem nada. Mas tem crente que parece que uma perca, ele se destrói junto, ele desce junto. Não. O crente fiel, que serve a este Deus verdadeiro, né, Júnior Smith? Que saudade, guri. Então, assim, ó, que serve a esse Deus, ele mesmo critica ele mesmo. O que eu tô falando? Eu sirvo Deus que tudo pode e Ele vai reverter esse quadro. Entenderam? Afinal, o que é Deus para você? Quando foi que Ele deixou de agir na vida? Quando foi que Ele não foi um Deus de uma fidelidade grande com as tuas causas? Quando? Eu posso dizer quando? Quando nós nos afastamos de Deus e colocamos a nossa confiança em outras pessoas, a nossa confiança em nós mesmos. É um erro fatal. Mas quando nós temos Deus em todos os segmentos da nossa vida, como Moisés disse, se tu vieres conosco, nós iremos, senão nem vamos sair daqui. Que andar sem o Senhor é andar às escuras. Deus requer de você e de mim essa fidelidade. Deus requer de você e de mim essa responsabilidade de colocar o teu dia, quando você acorda, já nas mãos do Senhor. Os teus planos, os teus projetos nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado por este dia, por mais essa oportunidade, porque Deus está te dando uma oportunidade de muitos dias de vida, e está nos dando, não só para você, porque cada dia mais eu noto que eu estou melhorando. É Deus aplicando a vontade dEle, e a vontade dEle está exercendo uma mudança muito grande na minha e na tua vida. Às vezes a carne não quer, mas o importante é você obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar, a Bíblia diz.
Obedeça. Outro dia eu vi aqui, eu estava lendo hoje isso, o pastor presidente do Pernambuco, das igrejas Assembleias de Deus. É uma igreja que no Pernambuco tem crescido assim, extremamente. Aí eu estava lendo o regimento deles. As irmãs lá não usam calça comprida. Não que usos e costumes salvam, mas faz parte, viu? Não usam calças compridas, não corta cabelo, não chega na igreja com o cabelo vermelho de jeito nenhum. As esposas não são chamadas de pastora, porque é antibíblico. A Bíblia não designou pastora. E eu fiquei olhando, meu Deus, com essa dureza toda, tem gente lá, lota, porque a Bíblia diz que aquele que permanece fiel até o fim vai receber uma coroa de justiça. Eu sei que parece cafonice, mas por que eu não posso usar? Eu tenho um corpo bonito, por que eu não posso usar uma calça mais apertada? Por que eu não posso ir na igreja mais sexy? É porque você não é Jezebel, você é mulher de Deus. E hoje eu entendo porque ele não deixa os obreiros dele pregar nem aqui no Mato Grosso. Lá os pregadores e cantores têm salário. É eles que dirigem. O pregador vai... Todas as igrejas lá pregam. Tem pregador para todo lado. Tem salário, irmão. Pastor Gilmar. Paz do Senhor, pastor Gilmar. Agora que eu falo com gosto mesmo. E ele lá escreveu, pastor Gilmar, receba. Agora já é, filho. Agora já foi. Agora só se prepara para as novidades e as obrigações que a igreja meio que prende a gente, né? E eu vou te falar algo aqui. A igreja, com o tempo, ela parece que todos são filhos da gente. Você não faz ideia quando eu parei de pastorear o sofrimento que foi. Mas Deus me deu vitória. Eu sei que nenhum é meu filho. Mas é bem difícil, pastor Gilmar. Carla sabe, né? A dor que foi para mim. E quando eu os vejo na rua, por mais que me fez raiva, mas é parte de mim que está andando ali. Sabia disso? O pastor que ama a igreja, ele nem sempre vai falar o que você quer ouvir. Principalmente eu. E quando ele fala uma coisa que às vezes até a gente sai com aquela sensação que estamos feridos, na realidade ele não está querendo te ferir, ele está querendo te alertar. Porque ele também passa a te ver como Cristo vê cada um de nós. Eu sempre falava, a igreja é lugar de gente atrapalhado mesmo. E é aqui que eles entram quebrados, e aqui o médico dos médicos encontra, e nós somos apenas os enfermeiros, que aplica aquilo que o médico está falando. Mas no decorrer dos dias você vai pegando um amor tão grande assim, por cada um deles, por mais que faça raiva, que tem uns que faz raiva, viu? Mas a gente, e aqueles que faz raiva é que a gente aprende a amar mais. É essa a vida de um pastor. Hoje eu não estou mais pastoreando, mas eu pastoreio aqui todos os dias. Sabia que eu faço isso por questão de saudade? É saudade, eu sei que tem alguém ouvindo. Uma vez pastor, você vai ser pastor pro resto da vida. Não importa. Então, pastor Gilmar, entenda o que eu estou falando hoje. É uma grande família. Seja fiel e digno dessa responsabilidade que Deus vos deu. E que Ele seja a tua força, a tua fortaleza, viu? Para o Senhor e para a tua esposa, que acompanha, né? Esse mérito não é só seu. Temos que ter uma esposa também sábia, que saiba lidar, viu? A esposa tem que estar ali, não pode ter esse negócio de mané ciúme. Mas o pastor também não tem esse negócio de estar ligando para as irmãs, viu? Cuida disso. Porque tem umas irmãs terríveis. Passa o telefone da tua esposa. Liga lá, se um dia precisar falar, aí você vai com a tua esposa. Não tem negócio de sala sozinho com o jovem, viu? Temos que cuidar
extremamente, porque o diabo está esperando uma brecha de todos os pastores. E tem pastor que não vigia, né? Vamos para o último versículo de hoje. Isaías 63, capítulo 63, e versículo 9, que vai nos dizer assim: em todas as agruras e crise do seu povo, ele também se afligiu. Você está vendo que as suas e as minhas decisões têm que estar nas mãos de Deus? Por que ele se afligiu? Porque o povo foi ao contrário daquilo que ele queria. O povo virou as costas para Deus. E disse: não, aqui nós estamos abastecidos. Porque tem gente que é assim. Meu pai que falava: o porco depois que come, o coxo perde o valor. E é verdade. Aí ele já vira o coxo, já arrebenta tudo. Ele só vai lembrar do coxo de novo quando ele sentir fome, né? E se o coxo tiver virado. Então, veja como Deus, ele é sensível às nossas dificuldades. Até mesmo às dificuldades que nós buscamos para nós, para cima de nós mesmos. Mas ele diz: em todas as agruras e crises do seu povo, ele também se afligiu. Isaías 63, capítulo 63, versículo 9. E o anjo da sua presença os salvou. Em sua extrema compaixão e em seu amor misericordioso, ele os resgatou. Foi ele que sempre os acompanhou e os conduziu nos tempos passados e agora no presente. Você entendeu que, por mais que nós venhamos a ser desobediente, quando Deus vê um povo inteiro sofrendo, a Bíblia diz que ele também se afligiu. Então hoje, independente do que você esteja vivendo ou passando, entenda uma coisa, tenha certeza de uma coisa: o Senhor está te falando hoje em nome de Jesus. Eu estou extremamente afligido, triste por ver você nessa situação. Volte a mim, obedeça. Muitas vezes a gente não faz ideia quantos livramentos Deus nos dá, mesmo vivendo na desobediência. Obedecer a Deus não é difícil. O complicado é permanecer obedecendo, porque hoje tem muitos comichões nos ouvidos, como a palavra fala. Tem crente que tem comichão nos ouvidos. E às vezes, ontem eu estava falando que o que entra pela boca, lá em Mateus 4, capítulo 4, versículo 4, se não estou eu equivocado, é Mateus 4, versículo 4, que está lá escrito que o que entra pela boca não faz mal, mas é o que sai. E os ouvidos nossos também têm essa dificuldade aí. De repente aquilo que a gente ouve, não, isso é coisa do pastor. Vamos, mas rapaz, quem fala isso é porque não conhece a palavra. Porque o pastor que vive orientado pela palavra, ele aplica o que é que Deus está mandando. Mas aí nós somos taxados de duro. Quem que esse pastor aí pensa que é? Homem de Deus, mulher de Deus, faz aquilo que Deus determina e pronto, acabou. Não passe a mão na cabeça nem de bem nem de ar, porque se o próprio Deus não está passando a mão, quem sou eu para alisar o que Deus está querendo prainar, arrancar galho, podar? Quem sou eu? Quem é você para entrar no meio daquilo que Deus está trabalhando? Não temos nós essa autoridade, ai de quem entrar. A igreja do Senhor nos dias atuais, ela está vivendo um momento de muita indecisão e fraqueza por questão disso, por ter enraizado no nosso meio sementes que não fazem parte do jardim de Deus. Irmã, não tem problema isso não, irmão. Ó, pastor, vamos levar um negócio aqui mais light. E tem pastores aí hoje em dia corrompidos. Ele não está na obra mais por alma.
São poucos pastores. Nós somos taxados de besta. Esse pastor aí é da moda antiga. Esse pastor ainda é de cantar o hino 15. Oh, com cego andei e perdido vaguei. Esse pastor ainda é de pegar uma caixa e ir pra rua. É um homem doido. Hoje não precisa disso não. Tem a internet. Tem cada mensagem poderosa. É mesmo. Poderosa. Estava extremamente poderosa. Mensagens doces. E Deus nunca foi só doce. Deus, ele é uma mistura. Ele te dá doce, papinha, como Paulo diz. Quando eu era menino, Deus me tratava como menino. Mas quando eu cresci, ele agora também cresceu em mim. As responsabilidades, o que eu devo fazer, eu tenho que obedecer a Deus, porque ele agora não me trata mais como inocente nem criança. Devemos tratar os novos convertidos dessa maneira, com a chuquinha, ter paciência, que uns chegam com casco e tudo. Mas aqueles que já deveriam estar dando fruto, crente aí com 20, 30 anos de crente, dando dor de cabeça, tudo que é rebeldia de lá, ele quer plantar dentro. Tem pastores trazendo uma nova orientação. É o tempo da nova era, mas você que é fiel se orienta pela base. Aonde está a base, pastor? Está aqui, ó. Isso aqui é a base do crente. É a Bíblia. É isso, olha bem, é isso. Não vá por comichão, não vá ouvindo, não dá lugar. Coloque Deus na frente e Deus vai te dar vitória em todos os requisitos da tua vida. Mas o desobediente vai pagar caro. Vai pagar muito caro. É tempo da verdadeira igreja se sustentar de pé, porque grandes são as coisas que estão querendo entrar. Olha eu com dó, querendo entrar. Já entrou no meio de muitas igrejas. Isso aqui não precisa não. Deus quer só o coração. É no inferno que você vai ver muitos com o coração e o corpo e o resto e tudo. E a sua mochila de pecado sendo lançado no fogo eterno, aonde o fogo não cessa e o bicho não morre. Está lá em Apocalipse isso. Ou levamos a sério, ou nos dirigimos a Deus todas as nossas causas, para que Ele nos assegure, como Moisés disse em Êxodo 33 e versículo 15, replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui, ó Deus. Não nos faça sair daqui, porque eu preciso da sua segurança. E para ter a segurança de Deus, temos que ter obediência. Ah, pastor, eu tenho que ser santão? Não, você tem que ser você mesmo. Mas repleto de uma confiança, cheio de uma estabilidade espiritual. Aonde você anda, as pessoas vão ver a glória de Deus investida na vida. E outra coisa, tem gente que diz: esse pastor é duro. Não, eu conheci uma igreja em Vargem Grande com o pastor lá daquele da moda antiga. A igreja dele tinha gente saltando pela janela nos cultos de ensino, era onde dava mais gente lá. Sabe por quê? Porque no meio dos rebeldes existem as pessoas que estão sedentas por uma verdadeira palavra, que não seja ela manipulada para benefício próprio de ministério e também de alguns pastores pilantra que transformaram a igreja em uma empresa que só beneficia ele. Não sejamos nós orientadores de outras pessoas mal intencionados. Mas coloque sempre Deus à frente. E a tua igrejinha, que hoje as pessoas falam igrejinha, né? Pode ter certeza que daqui um ano e pouco, a tua igreja vai estar transbordando de duas coisas: da glória de Deus e da transformação de vida. Porque ali foi aplicado a vontade de Deus. E não tenha medo de ficar sozinho. Só vai para o céu de valente. Só vai para o céu, porque todos os dias estão montando, arquitetando coisas para as nossas igrejas. Todos os dias nós estamos vendo grandes homens, que se dizem grandes homens de Deus, sendo vendido e comprado financeiramente.
Estão vendendo a palavra, mas só aquela palavra que agrada. Você não vê um pregador famoso de jeito nenhum por pregar como Jeremias. Você não vê de jeito nenhum. Porque nós estamos procurando um Deus mais maleável. Deus, ele é até maleável, eu sei disso. Mas com aqueles que o servem e têm temor. Mas aqueles que transformam, ou estão querendo transformar a casa do Senhor em casa de Jezebel, pode ter certeza que Deus não tem acordo com esse tipo de gente. Pastores, nós que somos pastores, temos que ter paciência com aqueles que estão chegando. Que conforme você for aplicando a palavra, a pessoa vai evoluindo. Mas tem crente que não evolui não, viu? Tem crente que chega na igreja e diz, eu quero unir com o Senhor aqui. Procure saber lá do outro pastor que ele saiu, quem ele era lá, viu? E tem muitos que saem e deixam pastor machucado, deixa a igreja inteira machucada. Aí o outro pastor aqui, porque tem pouca gente, já põe aquele bacana no púlpito, nem sabe se está esse homem desaprovado por Deus. Dá um tempo, espera, coloca o bichinho lá no banco. Se realmente ele tem fidelidade com as coisas de Deus, ele vai permanecer ali. Que na casa que tem palavra, o poder de Deus é exercido. Na casa onde nós aplicamos a vontade de Deus, a permanência das pessoas é certa. Não fique com medo de pregar o que Deus está mandando você e eu pregarmos. Às vezes eu desenho uma coisa aqui e Deus muda tudo. Sabe por quê? Irmão Gil Lima, verdade, meu pastor, é desse jeito. É o pastor, meu Deus do céu. Mas é dessa maneira. Sente, observe mais. Que tem muitos que chegam abraçando, viu? Caso você não saiba, Judas fazia parte dos 12 discípulos, viu? Durma com esse, mas peça o olho. Você pode até fechar isso, viu? Até os dois, a partir do momento que o olho de Deus estiver sobre a tua vida. Mas faça aquilo que Deus está te mandando fazer. Viu? Não tente adular ninguém. Dê o remédio necessário para aqueles que estão com dor. Porque quem vai fazer a cirurgia, a transformação na nossa vida, é o médico dos médicos, viu? Enfermeiros, nunca queira ser o médico. Que é o que eu estou vendo aí. Pessoas invertendo o papel. O nosso médico é Jesus. Nós entramos na casa dele todo arrebentado. E ele sara, a Bíblia diz, as minhas e as suas feridas. É para isso que ele tem os enfermeiros. Para preparar. Para alcançar essas almas. E nem é nós que ganhamos essas almas. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem, não eu e você. Viu? Você aplica a palavra, o Espírito Santo termina. E a tua casa, onde você gerencia a obra de Deus, a casa de oração que você estiver gerenciando, vai encher para a glória de Deus, se você permanecer fiel aos requisitos que Ele exige de cada um de nós. E assim sucessivamente para as outras vidas. Os membros, e não se entristeça com nenhum tipo de prejuízo. Muitas vezes, quando eu ia pastorear uma igreja, a maioria saía. Porque estranhava. O outro pastor era dodói. Não. Tem muitos, ore por mim e minha família, pastor. Saudade. Saudade também, meu filho. Você é um filho meu. Para quem não sabe, o Júnior Smith foi quem pintou a igreja, ajudou eu a pintar uma igreja. Ele fez um grafite lá em Arenápolis e ele virou um piazão meu, assim, sabe? Aquele filho. Hoje que a gente não conversa quase, porque ele vive o mundo dele, eu vivo o meu. Mas eu aprendi a amar muito ele. Ele é um menino de um coração tremendo. Ele saía de uma cidade para vir pintar a igreja em outra. Ele vinha de Marilândia, né? Para pintar em Arenápolis, vinha cuidadoso, e eu ficava preocupado que a igreja não tinha uma arruela, não é, Júnior? O sofrimento Deus. O que eu vou fazer pelo Júnior? Que ele vinha de carro.
Meu Deus. Aí eu ficava inventando coisa, né? E dava a cesta básica. E, eu sei lá, eu queria retribuir ele, mas a igreja não tinha dinheiro. Foi eu mesmo que pintei a igreja, mas quem começou a pintura foi o Júnior. O Júnior ensinou eu lá uns trem, mas foi ele que fez a parte de grafite. Pensa em um talento. Eu sou muito grato a Deus, meu filho. Jamais você vai pedir para que eu ore por você e eu vou, de jeito nenhum. Você tem depósito com Deus. Você tem sido... Deus tem um plano muito bonito na vida tua. Amém? Vamos orar? Porque orar é orar, né, cara? É o Júnior e quem mais que pediu? Hã? Só o Júnior? Então nós vamos orar, como sempre. Né? O Júnior aqui eu já lembrei aqui. Eu só perdi o hino que eu estava tocando aqui. Tem umas coisas que acontecem que é só comigo. Mas vai voltar a tocar de novo. Irmãos, hoje a palavra de hoje foi essa. Muito obrigado a todos. Estaremos orando agora para a honra e glória do Senhor. Ah, pastor, só vai terminar um pouquinho mais cedo. Depois o Senhor me chama no zap. Sim, eu tenho uma conversinha com outra pessoa já, viu? Fique tranquilo. É o pastor Gilmar. Eu tenho que tirar esse irmão daí. Você agora está um patamar a mais. Mas não deixou de ser irmão não, viu? Lembra disso. Pastor Gilmar, eu tenho um carinho muito grande. Nós nunca se vimos, né? Nós nos conhecemos através desse trabalho. Vocês sabiam que tem dia, agora mesmo eu acho que eu vou viajar, né, cara? E eu fico preocupado com esse trabalho. Mas, pastor, é só o senhor. Não é, não, é você aí. A Bíblia diz que quando tiver um ou dois ou três, ali eu estarei no meio, apesar que estamos distantes. Mas a aliança com Deus é a mesma. O poder de Deus nas nossas vidas é a mesma. Talvez não falo aquilo que alguns queriam, né? Receba aí que eu estou vendo isso, estou vendo nada não. Eu só vou ver quando você e eu darmos lugar a tudo que Deus está nos orientando nesses últimos dias. Alegra o teu coração. Não tem tristeza que possa te derrubar. Não tem de jeito nenhum. Nada te derruba. Deus assim fala conosco nessa noite. Nada pode derrubar de maneira nenhuma aquilo que eu planto está plantado e pronto, acabou. Não, ninguém pode e nem vai de maneira nenhuma te derrubar. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, tudo está dando errado. Não está não, irmão. A aprovação de Deus é assim, Ele coloca você e Ele vai moldando. E o moldar de Deus dói. Amém? Vamos orar? O Júnior, né, cara? O Júnior e a irmã Rosa. A irmã Rosa é uma grande amiga nossa. Conheço a irmã Rosa da gente ir pregar na igreja dela, né, cara? E a Carla pegou um amor tão grande. E nós te amamos, viu? Fique sossegado. Deus está no controle. Vamos orar pedindo a Deus que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós. Bendito Deus, nosso Pai. Tu que é Criador do céu e da terra, e que é merecedor de toda a honra e toda a glória, é merecedor dos nossos louvores, da nossa dedicação. Sem Ti, meu Pai, nós não somos nada. Que o Senhor possa, Pai, receber toda a nossa adoração na noite de hoje. E que o Senhor faça como o Senhor achar melhor com o seu povo nessa terra. Nós temos certeza que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Pai, nesta noite eu apresento a vida do Júnior Smith. Meu amigo, é uma criança ainda, mas uma criança essa de um coração muito bom. E o Senhor colocou e plantou nesta vida um coração muito bom. E grande é a obra do Senhor na vida desse menino, tão menino. Que o Senhor zele e proteja, livra-o do homem mau. Que o Senhor preencha esse vazio que o Júnior carrega. Ele não é de falar comigo, mas eu sei que ele carrega. Eu sei que o Senhor quer colocar algo do Senhor na vida dele. Que o Senhor cuide e zele do teu filho. Porque está havendo grande crescimento, Pai, na cabeça do teu servo nesses dias.
porque eu sei que tudo que o Senhor regra, nasce, cresce, estabelece raízes, mas muitas vezes, mesmo com raízes, nós perdemos as nossas flores e até mesmo nossos galhos. Mas o Senhor é quem sara as feridas. Passa, meu Deus, o seu bálsamo na vida do Júnior nesta noite. Pai, também nesta noite apresento a vida da irmã Rosa Silva. Esta mulher que muitas vezes tem sofrido e sofrido muitas vezes calado. Grandes são as coisas, Pai, que esta mulher já passou e tem suportado, porque o Senhor é quem a consola. Que o Senhor continue zelando e confortando o coração da tua serva. Que este ano não seja um ano de prejuízo, mas um ano de gozo. Um ano que ela vai entendendo aos poucos que o Senhor o tempo todo esteve e sempre vai estar no controle da vida dela. Olhe pela saúde dela, pela família, que o Senhor constitua, renove a esperança da tua serva, simplesmente porque o Senhor é Deus. Ela tem recorrido ao Senhor, muitas das vezes, às vezes se sente só, desprezada, mas eu quero que nesta noite o Senhor coloque na vida dela o entendimento que quem serve ao Senhor, que é fiel, nunca está só. Que o Senhor seja a segurança da vida da tua serva. Também nesta noite, Pai, quero vos lembrar da tua serva, a irmã Josefa, lá no Nordeste, meu Deus. O seu esposo, como todos os dias eu oro por ela aqui. Os seus filhos, netos, genros e noras, que esta família possa todos os dias o Senhor acrescentar coisas e mais coisas que só o Senhor pode acrescentar. Que o Senhor seja louvado através desta família. Que o Senhor mantenha-os de pé para a honra e glória do teu nome. Entrando e abastecendo essa família de saúde e de confiança que o Senhor está à dianteira de tudo. Que o Senhor esteja à frente de tudo no núcleo desta família, Pai. Também apresento a vida do Júnior Passamai, da Kelly Passamai. Que o Senhor continue, Pai, fazendo e gerando cada vez mais intimidade e provando a este casal todos os dias que para o Senhor nada é impossível. Livre do acidente, do homem mau, daquilo que possa vos trazer prejuízo. Que o Senhor seja, Pai, o cuidador da vida deste casal e tudo quanto eles têm que seja aprovado pelo Senhor. Deus, também nesta noite apresenta a vida do Diadema onde ele estiver. Meu amigo que também nunca ouvi fisicamente, mas o Senhor os conhece, o Senhor sabe quem ele é. Que o Senhor continue essa transformação, que o Senhor tire toda a catarata dos seus olhos e que ele possa ver adiante daquilo que ele nem imagina que o Senhor tem preparado para ele. Abençoe ricamente a sua esposa e seus filhos e que essa família esteja debaixo da tua mão potente. Pai, também nesta noite eu apresento a vida do pastor Gilmar e da missionária Cida Lima. Lá no Piauí é o estado a qual eles moram. Mas a tua aliança não tem esse negócio de distância. Que o Senhor acrescente tudo que vos falta. Que o Senhor seja, meu Deus, sempre a dianteira ao qual foi falado aqui hoje. Que o Senhor oriente cada vez mais este casal, para que o Senhor possa ver o teu rebanho sendo bem arrebanhado. Que ele venha, meu Deus, eles venham entender todos os dias que a tua igreja, ela vai se tornando grande dentro de cada um de nós. E da mesma maneira, Pai, que o Senhor abençoar o templo, a casa de oração a qual eles gerenciam, da mesma maneira abençoe os filhos e tudo aquilo que eles vierem tocar, que o Senhor esteja à frente, dando entendimento, saúde e visão que só o Senhor pode dar. Deus, também nesta noite apresenta a vida do pastor Cidercino, da pastora Maria Aparecida e da irmã Joana. Esta família a qual nós aprendemos também a nos amarmos, o amor de Cristo. Que o Senhor todos os dias
dê oportunidade a esses três, tão especial na nossa vida. Mas acredito que é mais especial para o Senhor ainda. Que o Senhor continue enraizando seus planos e seus projetos na vida deste casal. Livrando, Pai, daquilo que possa os atingir. Que o Senhor venha ser escudo broquel. E assim também, meu Pai, nesta noite, eu apresento a vida de minha mãe, a saúde de minha mãe, dos meus irmãos, das minhas cunhadas e do meu cunhado. Que o Senhor abençoe ricamente essa parte, Pai, que é tão preciosa para mim, que é a minha linhagem sanguínea. Que o Senhor reposicione e posicione todos nós segundo o teu querer e a tua vontade. Deus, também visite nesta noite a Anne, aonde ela estiver, que são minhas enteadas. Que o Senhor também abençoe ricamente a vida da Samira, da minha esposa, a minha própria vida e o nosso chamado. Que o Senhor esteja sempre à frente e que a sua vontade permaneça para sempre no coração de todos nós. Desta maneira, Pai, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui hoje, glorificando o teu nome. Que o Senhor não deixa que nós venhamos a perder esse desejo, esse amor de dedicar a fazer a tua vontade. Senhor, que a sua vontade seja maior do que a nossa vontade. Que nunca nós venhamos a ultrapassar de jeito nenhum na dianteira, porque quem tem que estar à frente é o general dos generais. O Senhor está nos ajudando nessa peleja e certamente venceremos para a honra e glória do teu nome. Que a graça do nosso Jesus continue, viu, com a vida de cada um. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos, e todos bem forte diz amém. Pastor Gilmar, já te chamo, viu? Fica tranquilo que eu já te chamo. Amém? E amanhã estaremos aqui. Amanhã é quarta, né, cara? Eu tô meio perdido. Eu acho que eu tô doido que chega logo o tal do Natal. Quem tá preocupado com essa chegada do Natal é o Peru, né? Mas de milho tá livre, qual a carne que eu acho ruim? Acho melhor a galinha caipira mesmo, é melhor que esse tal do Peru. Fica com Deus e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.